E aí, seus parodianos, tudo tranquilo? Anistia já! Para o desespero dos esquerdopatas! Está no ar a Rádio do Mito, direto de Copacabana. Vamos trazer para vocês os melhores momentos, porque o mundo inteiro está de olho no Brasil. Especialmente hoje, com a troca do governo Bolsonaro para o desgoverno Lula. O que esperavam que ia acontecer? Brasil, a pior nota e a pior posição da série histórica no índice de percepção da corrupção. Vamos que vamos, porque a Rádio do Mito só está começando. Número 1 da internet. Informação, música, entretenimento, mensagem do ouvinte e muito mais. Você encontra aqui na Rádio do Mito. É moral. Nós derrotamos o bolsonarismo. É mesmo? Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. Bolsonaro cria um clima de medo. Quem tem limite é cartão, nós somos o grito. A rua é a casa do justo e do aflito. Censuram as palavras, mas não o coração. A força desse povo faz revolução. O sistema treme, tenta manipular. Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. Quem tem limite é cartão, nós somos o grito. A rua é a casa do justo e do aflito. Censuram as palavras, mas não o coração. A força desse povo faz revolução. O sistema treme, tenta manipular. Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. É cartão, nós somos o grito. A rua é a casa do justo e do aflito. Censuram as palavras, mas não o coração. A força desse povo faz revolução. O sistema treme, tenta manipular. Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. Uma salva de palmas primeiro para o homem que salvou o Brasil do comunismo. Presidente Jair Messias Bolsonaro, o meu, o seu e o nosso presidente. Pessoal, a minha fala aqui é breve. Já participei de muitas manifestações. Confesso que hoje não temos o que comemorar, mas tem muito pelo que lutar. Eu me lembro que antes de eu ir casar, me veio à memória e caiu a ficha de que várias pessoas, como meu avô, como meu tio, que morreram, não estariam no meu casamento, não viriam a minha filha, e isso tomou meu coração de muita tristeza. Agora para pensar no que o STF fez com a vida da família do Clezão. Eles não roubaram somente a vida dele, eles roubaram a oportunidade da sua filha de mostrar o neto, o filho dela, para o seu avô. Tirou a oportunidade de um pai de abraçá-lo, de enfim, passar os momentos tristes e felizes. E é exatamente por isso aqui que nós estamos hoje. Porque o STF, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, que não teve um voto de nenhum cidadão brasileiro,
tem decidido a vida de pessoas. Pode ter certeza de que a hora clara do dia, ela antecede a escuridão, ou seja, o Brasil vai raiar novamente, a liberdade vai cantar mais uma vez, até mesmo porque esse país não é país de ministro do STF, esse país não é país da esquerda, esse país é dos brasileiros, esse país são de vocês, de verde e amarelo, que ama a nossa nação. Não desistam, não parem. Clezão, ele estava do meu lado direito, e juntos, ele e mais uns 10, cantamos essa música que vocês vão cantar. Posso crer no ar, todo mundo, porque temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu tenho o hábito de, como o livro de Provérbios tem 31 capítulos, de ler um por dia pela manhã quando acordo. E olha o que diz o provérbio de hoje. O provérbio 16:1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Algumas pessoas acharam que destruindo as vidas de pessoas humildes, pessoas inocentes, de empresários e até de parlamentares, iam nos intimidar, iam nos calar, iam impedir que nós lotássemos Copacabana. Não! Eles não vão conseguir fazer isso. Nós vamos derrotar os verdadeiros destruidores da democracia. Eu quero citar um outro provérbio aqui, pastor Silas, que é o 26:27, porque nós vamos derrotar os destruidores da democracia. E olha o que diz o Provérbios 26:27, presidente, pai, irmão, amigo, professor Bolsonaro. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Ouvindo a palavra, governador Tarcísio de Freitas. Alô, Brasil! 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 Bom dia, Copacabana! Governador Bolsonaro! Bom dia, meu Rio de Janeiro! Bom dia, meu Brasil! Eu confesso que hoje está sendo um dos dias mais difíceis da minha vida, porque nós vamos falar aqui sobre a vida de inocentes. Nós vamos falar sobre a vida de inocentes, sobre a vida de pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu jamais esperava
um dia está lutando por anistia de pessoas de bem, de pessoas que não cometeram nenhum ato de maldade, que não tinham intenção e nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. É muito comum, seus governadores, Tarcísio, Mauro Mendes, Cláudio e Jorginho. Aqui nós sempre dizemos que defendemos as mulheres. Qualquer coisa contra uma mulher é uma polêmica enorme no Brasil. E obviamente, mais que a defesa, devemos ter consideração com as mulheres. E olhem só, eu vou citar o nome de 5 mulheres aqui. A primeira, Débora dos Santos, está 2 anos em prisão preventiva. Está sendo julgada nesse momento em plenário virtual. Todo mundo está esperando mais uma condenação com uma pesada pena. Eu peço a Deus que isso não ocorra. Temos também a senhora Valdete Ferreira, 73 anos de idade. Condenação, Cláudio Castro, 11 anos de cadeia. Temos também a senhora Iraci Naguchi, 71 anos de idade. Condenação, Tarcísio, 14 anos de cadeia. Temos aqui de Santa Catarina, Jorginho, a senhora Fátima de Souza, 67 anos de idade. Condenação, 17 anos de cadeia. E a última aqui, senhora Francisca Ildete, 62 anos de idade. Condenação, 13 anos de cadeia. E mais dezenas de condenações. Homens, avós, jovens mulheres, mães que acordam e dormem sem dar um beijo nos seus filhos, como faltou aqui agora, como havia combinado com o Bruno Scheid, trazer uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia. Essa senhora tem 6 filhos, o mais velho 10 anos, o mais novo 10 meses, o marido um caminhoneiro, que chegou num frete de Rondônia, naquele fatídico domingo de 8 de janeiro, lá em Brasília. Tomou um banho e foi para a esplanada. Acabou sendo pego. Condenação, 14 anos de cadeia. Essa senhora com 6 filhos teve seus vencimentos como servidora de Rondônia bloqueados. Vive de favores. E esse homem está foragido. Talvez esteja na Argentina com dezenas de outros patriotas. Eu jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Até há poucos anos a gente não sonhava em passar por uma situação como essa. Estamos passando. Tem alguém passando mal, é isso? O bombeiro, por favor. Aquela senhora que está em pé ali, levantando a mão, tem uma pessoa que está passando mal ali, por favor. Também colaboram numa manifestação pacífica e onde cada um compreende naquilo que precisa ajudar. Agora, Jair Bolsonaro, ele vai retomar o seu emocionante discurso de onde ele tinha parado. Ele ficou realmente preocupado agora, porque nós temos muitas pessoas de idade, avós, mães,
crianças, famílias inteiras vestindo verde e amarelo, famílias inteiras que estão ali, dentre outras coisas, para vê-lo. Ele pergunta agora por um médico e pede auxílio, se algum médico está presente ali, para que entre na área restrita e ajude uma pessoa e ajude as pessoas que estão passando mal. Vida e liberdade se confundem. E entendo que a liberdade é tão importante quanto a própria vida. Que uma pessoa sem liberdade não vive. Essas pessoas, essas senhoras, já idosas, todas mais novas do que eu. Porque na sexta-feira agora, eu chego nos meus 70 anos de idade, se Deus quiser. 70 anos bem vivido. Algumas tribulações, mas a satisfação e a consciência de estar ajudando o seu país a sair da escuridão. Me tornaram inelegível por quê? Pegaram dinheiro na minha cueca? Alguma caixa de dinheiro no meu apartamento? Algum desfalque estatal? Porque me reuni com embaixadores. E a outra, porque subi no carro de som do Silas Malafaia. A primeira, abuso de poder político. Não ganhei nenhum voto com aquilo. A outra, abuso de poder econômico. Não gastei nenhum centavo com isso também. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Escolhi o lado mais difícil, o lado do meu povo brasileiro. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela. Lá foi implementado o voto impresso por pressão do governo Biden. E a primeira vez que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela, o que aconteceu? Primeiro, o Maduro tirou da sua frente a sua oposição. Tornou Maria Corina e Capriles inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma semelhança com o Brasil? E aí você me pergunta, quais são as chances de isso acontecer? E eu respondo, não faço a menor ideia. Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? E tem que ser o contrário, eles têm que provar que eu tentei. Queria dizer que o golpe começou no dia 29 de julho de 21 e terminou no dia 8 de janeiro de 23, ninguém engole essa história. E só não foi perfeito essa historinha de golpe para eles, porque eu estava nos Estados Unidos. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, ou quem sabe, morto por eles. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto.
deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Indo para o encerramento, façamos comparações. Compara o nosso governo de poucos anos com o atual. Dá para comparar. Dá para comparar. Na infraestrutura, o atual ministro do PT com Tarcísio de Freitas. Cadê o outro? Dá para comparar aquele ministro taradão, quem diria, ministro dos Direitos Humanos. Dá para comparar o taradão com a Damares. Dá para comparar o atual ministro da Agricultura, que está fazendo o preço explodir pelo Brasil, com a Tereza Cristina. Na economia, dá para comparar o Haddad com Paulo Guedes. Dá para comparar Janja com a Michele. A vida de primeira dama é assim. Adoro um tapete de sisal, bem chique, bem caro, bem artesanal. Deixo o povo no aperto, mas meu chão tem toque especial. Oh amor, leva eu pra viajar, pra Dubai ou pra Paris, tanto faz onde for ficar. Só sei que no final o cartão vai passar e a fatura, relaxa, o povo é quem vai pagar. E continuem aí, viu? Trabalhando com suor, porque enquanto vocês suam, eu só faço o meu melhor. Quer gastar, 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 eu sou a esbanjar. Um abrigo, aquele caminho. Nada dá para fazer comparação com esse governo. E a gente se pergunta o tempo todo: quem tirou esse cara da cadeia? Quem anulou os julgamentos? Quem trabalhou no escurinho do cinema para colocá-lo na presidência da República? Esses que fizeram esse trabalho dizem: salvamos a democracia. Essa democracia que está vivendo com prisão de inocentes, com tortura em cima de depoentes, com ameaça de censurar as mídias sociais. Sem liberdade de expressão não tem democracia. O trabalho não é fácil. Alguns querem rapidez, mas creio que o que está acontecendo vai servir de musculatura para todos, para que nós brevemente possamos dizer aqui no Brasil: eu vivo num país democrático. E quem tem que dizer o que pode ou não ser feito no Brasil é o povo brasileiro. Nós somos escravos da vontade de vocês. Sempre digo: ninguém tem o que nós temos. O que está errado? Onde erramos? Escolhas. Escolhas. Qual deveria ser, politicamente falando, a melhor região do Brasil? A mais próspera, a com mais igualdade, com mais oportunidade, com mais amor. Tinha que ser respeitosamente o nosso Nordeste. E por que não é? Não é porque o PT está 20 anos lá, roubando o nordestino, sonegando educação para eles. Os estados com maior índice de violência, infelizmente, é o Nordeste. Estamos no futuro do nosso Brasil. E o último ato aqui: esta senhora que está do meu lado e as suas duas filhas. Aqui é a viúva do Crezão.
ao seu lado aqui as duas filhas. Uma família que tendo em vista a decisão de alguém que devia usar sua caneta para fazer justiça, por 3 vezes negou a liberdade de um cardíaco para ser tratado condignamente. O Clesão acabou falecendo dentro do presídio em Brasília. É inadmissível isso daí. E por uma questão pessoal, luta pelo poder. Eles não derrotaram, nem derrotarão o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo. É mesmo? Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. Bolsonaro cria um clima de medo. Quem tem limite é cartão, nós somos o grito. A rua é a casa do justo e do aflito. Censuram as palavras, mas não o coração. A força desse povo faz revolução. O sistema treme, tenta e tenta manipular. Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. Quem tem limite é cartão, nós somos o grito. A rua é a casa do justo e do aflito. Censuram as palavras, mas não o coração. A força desse povo faz revolução. Não derrotaram e nem derrotarão aqueles que defendem Deus, pátria, família e liberdade. Nós estamos mais fortes. E peço a vocês, por ocasião das eleições do ano que vem, me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo os destinos do nosso Brasil. Por coragem, sem medo de expor, a gente avança como um grande motor. Bolsonaro cria um clima de medo. Quem tem limite é cartão, nós somos o grito. A rua é a casa do justo e do aflito. Censuram as palavras, mas não o coração. A força desse povo faz revolução. O sistema treme, tenta e tenta manipular. Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. Quem tem limite é cartão, nós somos o grito. A rua é a casa do justo e do aflito. Censuram as palavras, mas não o coração. A força desse povo faz revolução. O sistema treme, tenta manipular. Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. É cartão, nós somos o grito. A rua é a casa do justo e do aflito. Censuram as palavras, mas não o coração. A força desse povo faz revolução. O sistema treme, tenta manipular. Mas quem tem alma forte nunca vai se curvar. Grita alto com coragem, sem medo de expor. A gente avança como um grande motor. Jesus, ele
Informação, música, entretenimento, mensagem do ouvinte e muito mais. Você encontra aqui na Rádio do Mito. É moral. Chegamos ao fim do programa de hoje, Rádio do Mito. Vou deixar para vocês aquele versículo abençoado. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3 ao 5. Leia hoje o capítulo 16 de Provérbios. Fique com Deus e que a paz esteja no coração de cada um. E não se esqueça de deixar o seu like para viralizar. Nos vemos na próxima com mais zoeira e paródia de qualidade para você. Tamo juntos, fui! Um grande abraço do seu amigo Márcio Vanderlei e até a próxima! Deixar o like é mortadela oficial. Acredita no Lula Pinóquio e acha tudo normal. Assiste até o fim, não vai vacilar. Clica no sininho para o YouTube bombar.